Em cada camada do TCP/IP, pode-se ter vários protocolos operando e dessa forma o TCP/IP não é o nome de um único protocolo, mas sim de um conjunto, isto é, de uma pilha de protocolos, podendo-se indicar que são protocolos das camadas de transporte e de aplicação, respectivamente. Letra A, TCP e SMTP, letra B, ICMP e UDP, letra C, FTP e IP, e a letra D, IP e HTTP. E aí, pessoal, qual dessas alternativas que vocês acreditam como sendo a correta para essa questão? Qual é o gabarito, qual é a resposta à questão? Vamos falar melhor sobre essa questão. Olha só. Quando qualquer tipo de questão de prova, principalmente essas questões aqui sobre redes de computadores, pedem a chamada ideia das camadas, né? Nesse caso a gente tem que ficar muito atento, pessoal. Então vou fazer o seguinte para vocês, vou trazer aqui, já estão surgindo algumas respostas aqui, a maioria por enquanto aqui no chat respondendo a letra A de América como a possível resposta. Então, como eu dizia, a gente tem que cuidar muito aqui, quando a gente fala das camadas do modelo TCP/IP, quais são essas camadas? Nós temos aí a camada de acesso à rede, temos a camada de internet ou interrede, que também pode ser chamada de camada de rede, temos a camada de transporte e a camada de aplicação. Pois bem, pensando nos protocolos que pertencem a essas camadas, aquela camada que tem a maior parte dos protocolos é a chamada camada de aplicação. Aqui está o HTTP, que serve para acessar páginas da web, o HTTPS para acessar páginas da web com conteúdo criptografado, o FTP para transferência de arquivos, o Telnet para fazer acesso e controle remoto, o SSH para fazer acesso e controle remoto criptografado. Temos também esses três protocolos de e-mail, o SMTP, que é um protocolo para enviar e-mail, e o POP e o IMAP, que são para recebimento, para entrada das mensagens de e-mail, além de outros protocolos. Já na camada de transporte, os dois protocolos que se destacam é o TCP, como um protocolo orientado à conexão, e o UDP como um protocolo não orientado à conexão. Já na camada da internet, que é a camada de interrede ou rede, aqui se destaca o protocolo IP, que é o próprio protocolo da internet, e o ICMP, que é um protocolo de controle de mensagens da internet. Esse ICMP, ele faz o seguinte: quando determinados pacotes de dados não conseguem atingir o seu destino, o ICMP então entra em cena e envia para a origem uma mensagem de erro, alertando que esses pacotes de dados não chegaram no destino. Então o ICMP é um protocolo que gera mensagens de erro para a origem quando os pacotes de dados não atingirem um determinado destino, certo? E na camada de acesso à rede, que nós também podemos chamar aí de camada de acesso à rede, mas não camada de rede, porque a camada de rede é a camada da internet. Então, camada de acesso à rede, essa camada tem aqui os padrões para acessar a rede, como o padrão DSL, o padrão Wi-Fi 802.11, o padrão Ethernet, entre outros. Agora, voltando para a questão, a gente já consegue, com esse slide aqui, dar a resposta certa. Porque a questão pedia são protocolos das camadas de transporte e de aplicação, respectivamente. Percebe que da camada de transporte nós temos TCP e UDP. Tem que ser primeiro da camada de transporte. A única opção que traz protocolo da camada de transporte como primeira parte aqui é a letra A. E depois ele pede de aplicação, respectivamente. Quer dizer, o primeiro tem que ser da camada de transporte, que nesse caso é o TCP, que é um protocolo orientado à conexão da camada de transporte, e o segundo ele pede um protocolo da camada de aplicação, que nesse caso é o SMTP, que é o protocolo para enviar e-mail. Então, de fato, aqui a maioria acertou essa questão aqui no chat, porque responderam a letra A de América e está corretíssimo. O TCP é da camada de transporte e o SMTP é da camada de aplicação. Por que a letra B está errada? Porque o ICMP é da camada da internet e o UDP sim é da camada de transporte, só que teria que ser primeiro da de transporte e depois de aplicação. Nesse caso, o UDP está no lugar da camada de aplicação, deveria estar em primeiro lugar, e o ICMP nem é da camada de aplicação nem de transporte, ele é da camada da internet, né? A letra C botou FTP e IP. O FTP é da camada de aplicação, então não podia estar em primeiro lugar. O primeiro lugar aqui é a camada de transporte. E o IP é da camada da internet.
A letra D botou IP e HTTP, o IP é da camada da internet, não é da camada de transporte, e o HTTP é da camada de aplicação, que é o protocolo para acessar páginas da web. Então, a única que ficou os dois certinhos na sua posição, que é primeiro da camada de transporte, depois camada de aplicação, é o TCP, que é camada de transporte, e o SMTP, camada de aplicação. Resposta, sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América para essa questão. Parabéns aos que acertaram aqui essa questão.